Fala, mestre, está no ar mais um Pode Exponenciar, o podcast que tem o objetivo de fazer parte positivamente da sua história. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem um tema específico para software house. A gente fala de finanças, a gente fala de pessoas, a gente fala de marketing. E hoje a gente vai falar sobre implantação. E a gente trouxe aqui nosso especialista de suporte, Lucas. Lucas, seja bem-vindo ao Pode Exponenciar. Fala, mestres, como eu sempre falo também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estiverem vendo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre implantação. Bacana, Lucas. Você que já tem para quem está ouvindo a gente, né, falando sobre implantação, uma coisa que gera muitas dúvidas para os donos de software house, qual o papel do gestor de implantação dentro da sua software house? E qual o grande objetivo ou qual o grande norte que ele tem que buscar dentro da software house? Então, geralmente um gestor de implantação ele tem que buscar ali equilibrar as pontas, né? Porque tem muitas software houses que hoje trabalham ali com implantação remota ou implantação também presencial, então você tem que estruturar todo aquele processo de implantação, você tem que pegar todo o know-how, né, que o seu time tem ali também de pontos positivos, pontos negativos, de otimização também, porque isso impacta o quê? Entrada de clientes. Então, quanto mais clientes estiverem entrando, você tem ali um processo bem mais estruturado, você consegue colocar mais esses clientes sem ruir tanto ali com o seu time de implantação, né? Então, você tem que estar sempre estruturando esse processo, que isso impacta na ponta o quê? Em custos, né? Então, quanto mais estruturados os processos de implantação, né, você saber ali o que tem que ser feito de forma correta, você otimiza tanto a quantidade de clientes que você consegue implantar durante um determinado período, quanto também os custos. Bacana. Você me falou sobre a implantação remota Uhum. e a implantação presencial. Aí eu sempre pego essa dúvida que será, porque eu, como financeiro, vejo que quanto menos custos, melhor. Mas sempre a implantação remota é melhor do que a implantação presencial? Porque eu acho que pode existir grandes problemas numa implantação remota, né? Que você, no presencial, você só consegue, acaba resolver isso no presencial, né? Depende Sim, também, né? Da empresa, do sistema que tem vai o ser sistema, usado. isso. Quando é um SaaS, por exemplo, você consegue fazer até de forma melhor também, né? Esse processo de implantação ali sendo remoto, né? Aham. Porém, quando é um ERP ali, que você os que a gente chama de desktop, né? Você tem que instalar um servidor local muitas vezes, né? Então você demanda ali de uma equipe técnica que vai avaliar a infraestrutura local, vai fazer todas aquelas validações prévias antes da instalação, né? Então, fazendo essa validação, vai ter um servidor local, um servidor da nuvem, mas você tem que instalar, no caso, de forma de uma aplicação, né? Uma aplicação no computador da pessoa, nos computadores nos pontos de venda, ou o que seja, no administrativo. Então, isso é impacta, né? Então, Uhum. nesse ponto, você já não consegue fazer, muitas vezes, remota, né? Você consegue fazer, acredito assim, até que de forma conjugada. Então, você tem ali parcerias, né? Por exemplo, para você conseguir expandir um pouco mais, você tenha parcerias com empresas em um local que a sua sede não está ali, né? Ou seja, muito longe ou outro estado. Então, vai ter essa parceria que eles vão lá, vão preparar um ambiente de infraestrutura para você, ambiente de rede, os computadores e tudo. Faz esse processo, depois você pode até acessar remotamente e fazer sim, aí a configuração no seu sistema, Uma tá? finalização, né? E prepara, uma pessoa não vai finalizar, então você faz tipo como se fosse híbrido, né? De certa forma híbrido, porque é uma Seria parte presencial. isso, mas essa forma presencial seria de uma empresa parceira. Ah, mas Isso, empresa parceira. Seria dessa forma interessante. A gente está falando assim, na questão de até você começar a otimizar um pouco os gastos, porque tem a forma também de fazer 100% presencial. Aí você vai disponibilizar uma equipe técnica, né, de uma, duas, três pessoas, dependendo do tamanho ali, né? Então você vai demandar o quê? Vai demandar de aluguel, de diária, em hotel, né? Ou pousada, dependendo o local. Vai ter toda a questão de alimentação, locomoção. Se for de carro também vai ter combustível. Então, para você ir lá, preparar o ambiente, fazer essa análise toda, né? E depois sim começar a fazer a instalação, para depois fazer o treinamento também, entendeu? Então, tem todos esses pontos. E nesse ponto é que o gestor de implantação ele tem que estar sempre ligado e buscando meio que ajustar as pontas, né? Porque às vezes vale a pena você fazer uma implantação 100% presencial. Ou seja, você vai lá com o seu time, vai na empresa, faz toda a análise de estrutura da empresa, faz o processo de implantação lá, né, do software e tudo, faz o processo também de treinamento presencial também. Então, assim, tem que analisar esse impacto, porque isso tudo gera um impacto financeiro também para a implantação, né? Uhum. Muitas vezes até o custo ali eh, do software não compensa tantas vezes com o tempo que você vai ficar ali treinando presencial
o cliente ou no processo de implantação como um todo, né? E tentar meio que fazer, hoje eu delego muito assim, defendo na verdade, uma forma híbrida até, Uhum. né? Se você não tem essa questão de você ter uma parceria de uma outra empresa que vai avaliar a infraestrutura para depois você remotamente fazer essa instalação, meio que faça de forma híbrida, nem que seja vá uma equipe sua, revise a situação local, né? Faça a instalação e depois o treinamento, sim, você pode fazer remotamente. E hoje acho que também isso, eles têm N ferramentas Necessário, então. Depende também do cliente, né? também. Tem uns clientes que Isso. Mas, remotamente não né, com a minha experiência, eu tive em implantação de software, né? Aham. E também de hardware também. Então, sei muito bem que é que muitas vezes, em certos pontos ali, às vezes a empresa sai no vermelho Aham. na implantação, né? Tem uns exemplos aqui que eu vou trazer depois para você. Isso. Então, assim, Empresas que não tinham noção nenhuma de calcular o processo de implantação e você ia lá, era prejuízo, era sempre prejuízo. então, O que eu passava para eles até da questão de sempre jogar para cima o valor, porque normalmente acontece atrasos, normalmente tem coisas mais caras e o cara deixa muito baixo, querendo ajudar para trazer o cliente, mas acaba sendo no prejuízo, né? isso, teve casos até em locais que eu trabalhei tudo também, né, é que a empresa, no caso, ela conseguiu o retorno ali, Aham. né, ou seja, começaria a valer a pena o cliente, custou ali tanto a implantação, e ela agora está começando a ter lucro em cima do cliente, depois de quase 6 meses, porque teve o processo de compra do software, né, de aquisição, teve o processo de implantação, mas teve um gasto muito grande. Locomoção, estadia, gasolina, não sei o quê, ou até às vezes outro estado, a viagem de avião e tudo. Então, isso tudo você tem que ser analisado. E só depois de 6 meses, mais ou menos, ou até 8 meses, teve casos. Porém, você também tem que botar na ponta do lápis se o cliente vai permanecer também, porque às vezes o cliente não permanece. Então, se o cliente não permanecesse aquele tempo ali, ou seja, a empresa ela sairia no vermelho naquela implantação. Então, tem que ser uma coisa muito bem estudada. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né? Então, acho que uma implantação hoje não pode ser muito engessada. Você tem que analisar o contexto atual, né? Até que você falou também de quando for presencial, elevar um pouco o custo. Mas muitas vezes também a empresa ela quer trazer o cliente, então ela favorece ali, não cobra, né, um valor ali que vai achar que vai perder esse cliente e, consequentemente, ela arrisca nesse ponto também, tá? Eu acho que a gente, até como avaliar o custo, eu vejo muita empresa que tá jogando a implantação, jogando um valor baixo para ganhar desse cliente na recorrência. O grande problema desse é se o cliente não fica. Então, se ele não fica, aí fica 2 meses, 3 meses, então você teve o prejuízo sobre aquela operação. O que eu peço muito para as empresas é tomar muito cuidado em relação a essa questão de quantificar esses custos de implantação e aquilo você pagar na implantação. Se a gente deixar isso Uhum. para recorrência, a gente vai perder bastante, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque imagina se a gente pensa, o Túlio fala muito de a gente multiplicar tudo que a gente faz por 1000. Imagine fosse 1000 clientes pedindo uma implantação, a gente vai quebrar, porque a gente vai ter prejuízo sobre todas as implantações. A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de precificação sobre implantação. Uma coisa que gera muito problema na implantação, com certeza, é o atraso. E o atraso, ocasionalmente, gera muito mais custos para a empresa, como mais tempo em hotel, mais tempo em alimentação de funcionário, talvez seja isso o mais caro. Como é que uma pessoa, como é que o líder de implantação pode fazer para melhorar esses processos? Tem alguma ferramenta não, mas algum processo que fala, eu fiz errado, eu vou melhorar da próxima, o que a gente pode fazer melhor? Vamos dizer assim, qual o ciclo de melhoria dentro do processo de implantação dentro de uma software house? Que aí vai ocasionar redução de custos, né? Que isso é importantíssimo. Sim, eu acredito que você tem que analisar as KPIs também, né, ali, que você vai captando, né, os checkpoints, por exemplo, de tudo que foi feito. Então, sempre é bom você documentar, ter feedback da sua equipe para você saber onde você vai atacar. Essa parte da documentação deve ser muito importante, porque não é a mesma equipe que vai, né? E aí É, uma faz de um jeito melhor, aí deixa pra lá, né? isso, então é uma questão cultural também você tem que implementar. Então, sempre é muito importante, até como a gente faz aqui na Software House Comercial também, né? Ou seja, o próprio Nautudo, né? Ele sempre, né, tá com a gente fazendo uma reunião de radar toda semana. Então, é muito importante também para um time de implantação, para o gestor de implantação, ele tá fazendo essa reunião de radar também para passar também ali um alinhamento cultural da empresa e o que também ele espera também de todo mundo. Então, assim, é lógico que são pessoas diferentes. Eu sou diferente de você, né? Nós somos diferentes de todo mundo aqui também, cada um é individual. Mas você tem que passar
um pouco da cultura que você espera ali para um alinhamento geral, né? Então, assim, nisso você começa a documentar, o seu time começa a entender o que você quer, o que precisa, né? E o que ele espera também de você. Então você tem ali, claro, clareza sobre como desempenhar o melhor papel diante do seu líder ali, né? O que ele espera de você. Dito isso, você consegue, né, cada vez mais documentar e formatar ali as KPIs para você analisar. Poxa, essa documentação aqui no processo ali de virada de sistema, que muitas vezes a gente chama assim, né, que você está trocando um sistema por outro, né? Outras pessoas, dependendo do estado, pode falar, né, um outro termo, mas a gente chama muito aqui no Rio de virada de sistema. Então, assim, o que pode ser feito para melhorar essa virada de sistema sem ter tanto impacto para o cliente? Que isso às vezes demora, porque tem que ser uma coisa muito assertiva, porque se você faz algum erro ali, né, você atrasa a implantação, você gera mais custos, né, você atrasa o cliente, você já estressa o cliente já no começo também, porque no começo ali, quanto menos você estressar o cliente, é importante, né? E tem uma expectativa, né, que normalmente a gente dá uma expectativa para o cliente de 10, 15 dias, e você começa com 20, já é um problema, né. Então, é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa questão do quanto o cliente está esperando no processo de implantação. Às Sim. vezes a gente quer vender falando que menos tempo vai conseguir resolver o problema, e a gente acaba estourando, então fica pior ainda. É a gente mandar o tempo real, né. Sim, sim. E acredito que isso esbarra muito no processo que a gente começou a falar no começo do podcast. Implantação presencial ou remota, ou seja, com a sua equipe, independentemente ali do tamanho, independentemente ali dos clientes que forem chegando também, se for muitos clientes chegando, então, ou seja, será que a minha equipe ela dá conta, né? Tem empresas que a gente vê que tá engargalado, digamos assim, o processo de implantação. Tem cliente ali 6 meses na fila para esperar para implantar, ou até um ano que eu já vi. Então, assim, isso é um problema muito grande, porque é uma receita que você não está tendo na empresa, ou seja, um ano depois só você vai começar a ter aquela receita se o cliente permanecer. Ele tá deixando de entrar com a empresa, cara. Isso. Se você tá deixando um cliente esperando 6 meses para começar a implantar com ele, cara, é um problema muito Sim, muito grande. Então, assim, por isso que hoje a gente tem que analisar todas essas formas ali, todo o nosso histórico de implantação que o seu time está tendo, né? Buscar estudar, buscar conselho, buscar conhecimento. Hoje a gente tem, né? As redes sociais tem a inteligência artificial também, que ajuda muita gente também, né? Para a gente formatar algumas soluções também. Então é muito importante a gente não estar parado no tempo, né? Se eu faço um processo a vida toda e esse processo está engargalando a minha implantação, eu tenho que mudar, né? Porque senão eu não vou conseguir expandir a empresa, né? E será que um cliente fica 6 meses, né? Isso aí com certeza acontece, né? Eu já vi também, você acredito que já viu também, de cliente que está ali há 6 meses e ele desiste. Ele vai para uma outra empresa que ele quer uma solução, então não vai esperar 6 meses. A empresa dele está precisando de solução agora, então ele vai procurar uma outra empresa que o gargalo de implantação é de um mês, ou até já vai conseguir ser implantado também. Então, isso tem que ser ajustado, porque é menos receita entrando, ou seja, é menos capital para sua empresa também. Isso tudo tem um impacto financeiro que eu acredito que impacta negativamente na empresa, né? certeza, cara. É dinheiro, né? É muito difícil vender, né? Eu falo para todo mundo, é muito difícil vender. Exato. Se você demora a trazer o cliente, você vendeu, pegou a parte mais difícil, você demora para trazer o cliente, você demora para implantar, você demora para ter o primeiro contato com o cliente, cara, é desperdício jogar dinheiro fora, né? E talvez a gente vê assim, cara, tá demorando a implantar, tá engargalado. Você não tem uma equipe. Cara, muitas vezes a empresa não sabe o custo daquela implantação, não sabe o custo de montar o processo, porque você poderia estar contratando mais gente para implantar mais, entendeu? Sim. Eu acho que não seria o problema. O problema, o grande difícil da empresa é vender. Aí você demora para implantar, poxa, é outro problema, entendeu? Sim, mas Você não enxergar os custos, você não saber tudo que está tendo no processo direitinho, isso é um grande problema para a software house. sim, mas eu acho também até que assim, você falou de contratar mais pessoas, mas até onde também isso é a solução do problema se você não mexe ali realmente no problema, digamos assim, né? Se você não está mexendo na estruturação do que está sendo feito para poder implantar, né? Se ela está sendo ali presencial e está engargalando porque meu time demora muito para instalar presencial, porque é uma demanda de treinamento presencial, você desloca o time, ou seja, uma pessoa que está fazendo presencial, ela não consegue fazer duas implantações ao mesmo tempo, mas uma pessoa remota, ela consegue fazer. Então, uma parte da manhã ela consegue ter um contato com uma empresa, na parte da tarde consegue ter o contato com uma outra empresa. Então, você diminui ali, você, na verdade, aumenta, né, a capacidade desse colaborador poder agir em várias frentes. Então, você limita ele ali,
né? Porque até não acredito que seja ético também. Por exemplo, um analista está fazendo uma implantação, tá em um cliente, e depois, uma parte da tarde, ele acessa remotamente um cliente para fazer. Isso aí não fica, acredito que não seja nem ético, né, se fazer de outro local. Então, se você está ali, você tem que estar 100%, né? Isso aí, acredito que esbarra bastante, né, nessa questão que a gente vem falando, de poder melhorar o processo de implantação, conseguir trazer mais clientes, né, sem ter aquele ruído, né, e sem engargalar o time também, sem sobrecarregar o time também, que isso aí impacta no time, né, impacta, eu posso dizer, eu não falo no impacto financeiro, mas o impacto mesmo de cansaço, que a pessoa fica cansada, né? De poder tá fazendo direto ali essa implantação presencial, sendo que muitas vezes pode estar tendo a flexibilidade de fazer remota, né? Então isso aí esbarra um pouco na qualidade de vida também, acho que dito na pessoa que está fazendo a implantação presencial também. Bacana. Eu não sei se isso É. acontece, mas você acha que uma pessoa responsável por implantação pode fazer uma outra coisa dentro da empresa? Ou isso é muito ruim? Por exemplo, uma pessoa de implantação ser suporte também. Se geraria um conflito, né? Eu acho que seria melhor a pessoa. Ou eu tô falando besteira. Não, assim, não, é interessante, é uma pergunta interessante, tá? Tem muitas software houses, tá? Que você tem ali o processo que a pessoa que faz a implantação, ela faz o suporte. Não vejo problema desde que seja bem estruturado, entendeu? Você só não pode ter, mas eu conheço empresas também que ela mistura os processos. Então, tudo que está ali no suporte também está na implantação. Então, isso não é importante, né? Isso aí, na verdade, isso é importante estar separado. Porque assim, você não consegue ter uma métrica ali do suporte e tá fazendo junto os processos da implantação, por exemplo, treinamento. Então, uma dúvida de alguém que é da implantação tá caindo lá no suporte para resolver. Então, você tem que separar esses processos, entendeu? Porém, é aquele negócio. Isso você consegue fazer ali a pessoa ajudar no suporte também com uma implantação remota. Se for presencial, não tem como. A pessoa tá no cliente lá fazendo, que tem que estar dedicado ao cliente 100% e também tá fazendo o suporte, tá? Mas, é como eu falei, tem que estar bem dividido, né, o escopo ali certinho. Porém, no cenário ideal, a gente sabe que são várias realidades dentro das software houses, né? No cenário ideal é você ter alguém para implantar e alguém para estar no suporte. É. De certa forma, algumas software houses não vai ter essa condição de ter uma equipe de implantação ou de suporte. Mas acho que bem estruturado, com processos bem definidos, a gente acaba que consegue, né? Sim, não teria problema, como eu falei, mas no cenário ideal é você ter ali as equipes separadas, entendeu? Processos separados também, tá? Mas não é nenhum problema gravíssimo. O gravíssimo que eu vejo, um problema é de você estruturar o setor, deixar bem definido o que cada setor tem que fazer, né? E você otimizar a operação, né, de cada setor. Você que já viveu muito essa rotina de implantação de software house, quais são os maiores problemas encontrados? Depende muito do cliente, depende muito da situação, mas quais os problemas mais que acontecem mais que acabam gerando um aumento de tempo, um retrabalho dentro das software houses? Sim. E até se você quiser contribuir também como você acabou solucionando esse problema, para a gente melhorar esse processo para evitar retrabalho do processo de implantação. Sim, então, uma das coisas que a gente vê muito ali também é o alinhamento do time comercial, né, com o time de implantação. Isso deve ser um Tá? problema. Isso é um problema muito grave, porque assim, você tem que passar toda a realidade do cliente, na verdade, né, para o seu time de implantação. Então ali ele já vai sabendo um escopo de como o cliente está. Muitas vezes isso não acontece, entendeu? Até pegando num ponto ali que, voltando um pouquinho atrás que você falou, Aham. que você falou assim que é tão difícil você converter o lead, né, em um cliente, Sim. quando ele converte, ele fica 6 meses ainda esperando, isso é um problema grave, só comentando mesmo também. E nesse ponto ali que você converteu o lead em cliente, é bom você documentar tudo, porque já aconteceu comigo, já vi acontecer com, né, conhecidos e tudo, até da equipe que eu trabalhava também, que o comercial documentou uma coisa, a equipe foi pensando que era aquilo, quando chegou lá, ou seja, o cliente não estava nem preparado para a implantação, entendeu? Então, assim, houve um atraso na implantação presencial naquele momento lá, houve um atraso ali de 3 semanas. Ou seja, teve gasto da empresa com locomoção, viagem, não sei o que, hospedagem e tudo, né? Estruturação para o cliente. A gente teve até que ajudar o cliente também a fazer uma estruturação lá também, né, interna,
Ou seja, não estava isso no escopo. Então, ou seja, acabou a equipe ali fazendo um trabalho até a mais para poder ajudar o cliente, coisa que não foi nem cobrado para a empresa. Então, ou seja, e até aí que tá também. É muito até né, pros donos de software house também, que é importante você estar bem definido, porque no momento ali foi até pedido também para ó, explicar a situação, passado até para, né, o gestor e tudo, e consequentemente passou para a diretoria, mas a própria diretoria, ela não pode fazer esse processo aqui. Então sempre é bom ter um processo estruturado, porque a implantação ficou muito mais cara. Nesse ambiente ali, o ROI, né, que a gente chama o retorno do investimento, foi ali mais ou menos de um ano e pouco. Foi 1 ano e 2 meses mais ou menos, que ou seja, o custo foi tão alto da implantação que ia demorar 1 ano e 2 meses. A empresa recebendo recorrência, né, por mês para ela poder começar a ter lucro. Então, ou seja, a partir do 13º mês, 15º mês, que ela ia começar a ter lucro. Caramba. Então, ou seja, é muito, né, muito complicado. Você tem que estar muito estruturado, muito documentado, tudo ali. Ou seja, é uma situação. Uma pessoa que documenta, tem uma pessoa responsável só pela documentação que está no meio da pessoa de implantação? Como é que é feito isso? Então, essa documentação é para você saber a realidade da empresa, né? Então, por exemplo, lá era para você conhecer ali o ambiente dela. Era o varejo, né? Aham. E você tinha ali toda uma estruturação de servidor em nuvem e tudo. Isso tudo não foi passado para o time de implantação. O que estava documentado ali, que já estava já com a estrutura toda pronta, né? E quando chegou lá não tinha nenhuma estrutura ainda também, que tinha que ser feito. Ou seja, a implantação, na verdade, se o comercial tivesse conversado, passado a realidade do cliente, essa implantação seria feita de 1 a 2 meses depois, porque faltava ainda o cliente se preparar também. Então, tem que ter essa documentação prévia para o time ali, para o gestor de implantação saber, ó, vou mandar essa equipe para lá, porque essa equipe aqui, né, isso aí impacta até a situação. Por exemplo, se é um cliente muito grande, um cliente sensível, é bom estar documentado tudo, toda a estrutura, o tamanho da estrutura, por quê? Você não vai mandar um técnico, um analista júnior para lá fazer. Se é um cliente muito, tá com ticket alto, por exemplo, também, você vai mandar já um analista pleno, ou um analista sênior para poder fazer o processo, porque já é um cliente, né, com ticket alto e tal. Então, Mas tem essa documentação, sim. você me falou que o comercial faz para levar para o pessoal de implantação para saber como é que vai ser feito toda essa questão. Mas existe uma documentação para melhorias dentro do processo de implantação, é isso que eu tô falando. Ah, sim, sim. Existe uma pessoa fazendo essa documentação junto lá com a equipe, ou é um processo assim de... Porque eu acho que Ajuda. ajudaria muito ter uma pessoa que, teve esse erro aqui, então assim, a gente tem que melhorar. Tipo qual é o nome daquilo, gente, que a gente sempre faz? Checklist? PDCA. Ah, o PDCA. Pelo um PDCA, Aham. você fazendo um controle de isso aqui tá errado, o que a gente pode melhorar na próxima, tal, e isso documentar e levar para a equipe de implantação, né? Sim. Pra na próxima vez que for um outro cliente, isso aí já não ter problema, né? Sim, na verdade, ali, essa documentação, né, quem faz e quem é o ideal fazer é a própria pessoa que está ali implantando. Entendeu? Então, ela é importante, ela mesmo notificar, documentar tudo ali que foi feito, né, os pontos positivos, os pontos negativos ali também, ocorrências que aconteceram, né, que muitas vezes o cliente também ele quer implantar o sistema, mas ele quer que você faça para ele as coisas também. Então, no processo de implantação. Então, tem aquele processo de aprendizado, de treinamento, né, de curva de aprendizado. Então, você tem que avaliar também, por quê? Tem alguns módulos, muitas vezes o módulo financeiro, o módulo, por exemplo, a gente falar em questão comercial, até bati como aqui no microfone, se a gente for falar em módulo comercial, ali, por exemplo, o financeiro é muito complexo. Muitas vezes as pessoas caem muito no financeiro ali e, por exemplo, é muito mais na sua área também, né? Então, assim, há um gargalo ali de treinamento, muitas vezes. Sim. Então, é importante você documentar, porque muitas vezes você vê que está tendo muita ocorrência ali, ou seja, o financeiro está muito difícil pegar essa questão do financeiro e tudo. Será que não é interessante, então, o meu time de desenvolvimento também, chegar até para eles lá, poxa, esse módulo aqui está bem complicado. Vamos tentar melhorar? Vamos tentar melhorar aqui com a interface de UI e UX, né, para a gente deixar um pouco mais tangível para o cliente entender o que está ali, porque muitas vezes não é só a complexidade que o financeiro traz, mas também a complexidade que o sistema mostra para o cliente também. Então, essa documentação é importante para várias coisas. Tanto para você atenuar quando esse cliente está implantado e cai lá no suporte, você gera menos demanda, né? E também
após implantação também na questão de o cliente ele conseguir, né, traçar ali o caminho dele com as próprias pernas, né? Então é importante ele estar esse ponto sempre estando documentado pela própria pessoa que está fazendo a implantação, ali, o responsável que foi e tudo, né? Para levar para o time, né? E o gestor da implantação ele vai avaliar se é necessário ali, ele vai conversar com os outros líderes, né? Um PO, por exemplo, ali do time de implantação, de desenvolvimento, né? Para ver se realmente há necessidade de você ajustar os processos. Entendeu? Porque a gente sabe que tem sistemas que são complexos também. Acredita que você, do financeiro, ele tenha pego algum sistema que, poxa, você sabe muita coisa no financeiro ali. É sua área, você é especialista, mas você pega, poxa, eu não sei o que fazer aqui nesse sistema. Não, e normalmente os sistemas, como a gente vê hoje, software house, a gente tem experiência com centenas de software houses aqui, elas atendem de tudo. Então, ela muitas vezes um sistema para mercado não é o mesmo, não é de mercado, é de outra coisa que está sendo modularizado para aquilo. E às vezes essa modularização, às vezes informações parecidas para o mesmo acabam confundindo. Então, eu acredito que isso que acaba engargalando um pouco também o treinamento, né? Entendi. É assim, Se não é por módulo, não é voltado diretamente. Aí que a gente fala, uma software house mais nichadas que consegue facilitar essa forma de implantação, de treinamento muito mais, né? sim, que pelo que você falou, o sistema vai ficando como se fosse um Frankenstein, né? Ele nasceu com um propósito, mas ele vai virando um monte de coisa ali, né? Que às vezes o cliente vai solicitando alguma coisa para ele, vai fazendo, vai Pausa fazendo. gelo lá, o cara sem querer, acaba Isso. né? É, verdade. É complicado. Você me falou sobre indicadores, né? Sobre KPIs que são importantes. Você teria alguma que você utilizava, ou que você acha importante no processo de implantação para fazer a medição da implantação? Então, um ponto importante, eu avaliava o ponto de NPS, onde tinha vários pontos ali, mas era muito ali que eu acho muito interessante, que no meu ponto ali, a maior dificuldade muitas vezes era na questão do treinamento. Aham. Então, ou seja, para pegar O treinamento acabava sendo mais demorado? acabava sendo mais demorado, porque o processo de implantação em si, né, pelo menos no escopo lá, era mais ou menos, demorava 4 dias, que era você, 4 Eu dias. achava que era Assim, o contrário, acho que o treinamento era mais rápido. para você, quem chamava assim, virada de sistema. Então, assim, a gente pegava ali, analisava a base de dados, mandava lá pro especialista em banco de dados fazer a conversão e a gente depois já estava com o sistema já preparado e já começava a fazer essa virada do sistema e você já começava a treinar as pessoas, né? Então, ou seja, 4 dias para virar o sistema, né? A média. E, na verdade, ali depois, até 10 dias para você treinar todos os módulos do sistema, que vinha aplicativo, vinha também treinar as equipes dos vários setores também, porque era tudo setorizado, então você não treinava todo mundo numa sala, por exemplo. Você tinha que em vários setores ali você treinar as pessoas. Isso aí muitas vezes tem um ruído de horários, né? De várias variáveis ali, né? Então eu pegava muito a questão de NPS sobre vários temas, né, do sistema, para eu saber ali o termômetro, de como que foi esse módulo aqui treinado, como foi esse outro aqui também, para sempre poder estar documentando e melhorando esse processo, entendeu? Que eu acho que é uma forma de você melhorar, porque muitas vezes esbarra naquele ponto também. Vão tentar fazer um pouco mais simples para o cliente entender, porque está muito complexo. Entendeu? Então, você vendo ali vários NPS de negativo, por exemplo, no módulo financeiro, ou no módulo ali de emissão de nota, por exemplo, uma complexidade maior. Então, é uma hora de você, opa, será que não é interessante eu tratar um pouquinho aqui, deixar um pouco mais palatável, né, para o cliente esse processo? Um NPS passado para o cliente. O cliente vai fazer essa avaliação de NPS. Cada setor ali que era treinado, né, financeiro, de produtos, recebimento e tudo, Você né? responde com seriedade aquilo? Olha, tem que acreditar que sim, eu acredito que sim. Então, você a partir do NPS pelo setor via e tentava fazer. Tentava ajustar, tanto até pra gente também, pra gente melhorar, porque às vezes é alguma coisa que a gente pode estar explicando errado, ou não tá também com um feeling legal com o cliente. Então, não é nem só olhar o lado do cliente, não, olhar o nosso lado também. Poxa, será que algum processo meu não tá legal também? Algum processo do meu time não tá legal? Porque às vezes é muito mais fácil a gente falar, botar a culpa no cliente também, né? Mas a gente tem que olhar pra gente também. Então, o NPS eu acho legal porque você consegue avaliar os dois pontos. Então, se é um problema nosso, né? Ou se é um problema ali com o cliente com alguma dificuldade. Ou até, às vezes, que acontece também, quando é a questão do treinamento, falta de interesse do cliente.
entendeu? Tinha alguma coisa de tempo máximo, assim, se estourasse esse tempo, ia até o presidente lá da empresa pra lá. Tinha alguma coisa parecida com isso? Não, não chegava a ter isso não, porque assim, era tudo documentado, né? Então o ideal sempre é você estar documentando todos os passos ali, né? É interessante, né? Por exemplo, a gente tem aqui também até a ferramenta que a gente usa, o Planix, né? Então a gente consegue documentar todo o processo de implantação através de cards, né? De tarefas, que é qual você vai documentando ali e no final você tem um relatório para saber o que foi feito, tudo que foi concluído ou não, porque muitas vezes acontecia de um processo ali não ser concluído no treinamento, porque o cliente, falta de interesse do cliente. Mas o processo de não, qual que é o nome? É a virada de, antes da, ó, desculpa, virada de chave. Antes da virada de chave tinha um tempo máximo. Sim, não, Aí já aí sim, assim. isso. Esse aí é um processo só nosso, porque assim, é com a gente ali, não depende do cliente. Então a gente vai ter que, nesse processo ali, a gente, antes ali, a gente já era uma equipe, né, que estava fazendo a análise da base de dados, o outro que era um DBA, estava cuidando de um outro ponto também, né, do banco de dados, e depois a gente pegava essa base já tratada, a gente só fazia uma análise, uma diagonal ali, uma análise rápida, né? Está tudo nos conformes, a gente fazia alguns comparativos ali também nessa base, a gente dava o ok e virava o sistema, entendeu? E até, ó, toda hora eu tô comparando para reduzir custo, tá? Você me fala, a gente falou da implantação presencial, a gente falou da implantação remota. A gente falou do treinamento presencial e do treinamento remoto. A gente conseguiria implementar, e qual o problema se fosse a gente implementar videoaulas a partir do treinamento pro sistema? Isso será que o cliente se compromete a assistir mesmo, ou acaba não dando certo? Já teve alguma experiência contigo, ou a empresa nunca implementou? Videoaula vamos dizer assim, pro cliente utilizar aquele sistema, ele tem que passar pro videoaula. Mas a gente sabe que muito cliente não assiste videoaula, deixa isso para lá e tal. Já tentou implementar porque isso reduziria muito o custo, certo? Você já deixar uma videoaula lá, gravada, e o cliente que utilizasse, ele teria que ver videoaula. A gente vê muito isso em, vamos dizer assim, eu como financeiro também, no Conta Azul, no Zero Paper, em sistemas web. Mas dessa forma, daria para fazer? Já teve alguma experiência ou não? Sim, dá para fazer, eu tive experiência já com isso também. É interessante, o cenário positivo, o cenário ideal era o cliente vendo todas as aulas, ele realmente sendo assíduo, fazendo as anotações e tudo, né? Porém, a gente sabe que muitas vezes não vai visualizar todas as aulas ou não vai visualizar com afinco, né? Vai de qualquer jeito ali muitas vezes. Então acaba, é um ponto que seria interessante, mas como que você doutrina o cliente a fazer isso também? Então é muito difícil. Isso acho que digamos assim, quem conseguir doutrinar o cliente é sempre assistir todos os vídeos ali e tá também engajado, vendo ali para melhoria, que é muito individual, entendeu? Sabe o que tinha na minha empresa? A empresa que eu trabalhei 10 anos nessa empresa. Tinha um sistema lá que a gente utilizava e tinha videoaulas, ou era videoaulas, ou era como se fosse slides para você passar e ir aprendendo para utilizar o sistema e até para utilizar os produtos da empresa. Só que aí tinha um caso, você está visualizando ou não. Só tinha uma prova depois. Você tinha que fazer uma prova depois, era múltipla escolha, já estava tudo lá certinho. Entendi. E, claro, de certa forma, tinha algumas coisas que a gente passava e tentava acertar a prova. Mas eu acho que ajudaria, sabia? Qual me deu aqui para reduzir custo, né? Isso é uma dica. Que eu acho que seria bacana. Realmente, porque assim, lá não tinha, né, uma prova que você Eu acho que validar até as coisas mais complexas não dê, né? É difícil você botar esse vídeo aula. Mas um básico, acho que daria, sei lá, para apresentar lá. Sim, dá também, dá É o pra Carlos você cortando fazer. tudo, né? Oi? É o Carlos cortando tudo, né? Querendo tudo mais barato. Sempre você quer otimizar. Porque se eu tivesse numa empresa assim, que tivesse uma implantação cara, eu toda hora queria, como é que eu vou te reduzir isso aqui? Como é que eu vou reduzir isso aqui? Sim. Tanto que esse negócio de treinamento que você me falou, que não tem o tempo máximo, eu fiquei assim, que não é possível, cara. Não, o tempo máximo. Não, tem o tempo máximo, tem, mas a questão o cliente não entendeu, tudo bem, sim, vai priorizar, tudo bem, isso, mas isso. acaba sendo um custo, né? Sim, Por exemplo, às vezes o cara tem outro estado lá, tá gastando lá. Sim, esse é um problema, sim, é um problema que você tem com sua equipe. Aí esbarra também no que a gente começou no começo mesmo também, do podcast, remoto. Será que não vale a pena também fazer um processo remoto? Porque além de eu gravar, né, eu consigo disponibilizar para o cliente depois daquele treinamento, porque uma coisa é eu treinar uma vez o cliente,
depois eu treinar ele 2, 3 vezes, 4 vezes. Então, se eu tenho ali, fiz um treinamento, por exemplo, vamos falar do módulo fiscal, né? Módulo financeiro. Então, fiz o treinamento completo lá com o time dele. Poxa, vai surgir dúvidas, lógico, né? Mas eu tenho aquele treinamento ali que eu fiz passo a passo, então eu posso disponibilizar esse treinamento para ele também, né? Então, eu acho que você remotamente, você atenua até nisso, que você consegue gravar, né? O Planix, ele grava também as reuniões aí, bem interessante esse ponto, tá no Planix que hoje, né, várias empresas estão pra gente aí, elas fazem implantação remota também, né, que é muito interessante, que você tem ali gravado, você manda pro cliente, ele pode assistir quantas vezes quiser também. É muito interessante. Isso eu acredito que atenua bastante ali esse processo de implantação e de aprendizado do cliente, entendeu? Porque se eu for presencial, eu vou falar uma vez com uma equipe, depois se surgir a dúvida, vai esbarrar no meu suporte, ou eu teria que fazer de novo aquela apresentação. Olha a perda ali, o excesso de energia que você gasta por um processo que hoje a gente, ou seja, que tem tecnologia para me ajudar. Então eu vou usar a tecnologia para me ajudar, Bacana. né? Tecnologia, né? Sim. O dono de software house não gosta muito, né? Ah, Gente, aproveitando aqui, eu tenho um recadinho para vocês, um vídeo aqui muito bacana falando sobre a Software House 10X. A gente já volta. Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Vamos te mostrar as estratégias essenciais para lidar com uma demanda crescente de clientes, sem comprometer a qualidade de entrega e nem gerar prejuízos. E se você está cansado de viver apagando incêndios com bugs e demandas intermináveis, sabemos bem como esse ciclo pode prejudicar a confiança dos seus clientes e sobrecarregar o seu time de suporte. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Além disso, na Imersão Software House 10X, você dá adeus à incerteza de depender apenas de indicação. Aprenda a se posicionar estrategicamente no mercado, implementar ações de marketing e um funil de vendas que realmente funcione. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. Além desses 4 pilares de distribuição, produto, vendas, marketing, você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. É hora de preparar sua empresa para o futuro. São 2 dias de imersão com um método completo para transformar sua empresa em um negócio escalável e bem estruturado. Clique no link Saiba Mais na descrição do vídeo. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Para quem não sabe, o Lucas é hoje o nosso analista de suporte no Planix. E para quem não sabe o que é o Planix é uma ferramenta de gestão para a Software House. Isso está presente dentro da sala dos mestres, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Planix, vai ter um link aqui na descrição, tá bom? Lucas, sobre o Planix, como ele poderia ajudar em todo esse processo de implantação? Quais os processos dentro dos sistemas poderiam ajudar na implantação, no acompanhamento, nos KPIs? Como é que ele ajuda? assim, é muito interessante, tá? O Planix, ele cada vez mais vai evoluindo, né? Vai tomando mais corpo também. Hoje já é uma ferramenta aí muito usada por várias software houses de todo o Brasil, né? Então, assim, é muito interessante, que ele compila basicamente tudo que a gente conversou até agora, né? Então, ou seja, documentação, todos os processos. Essa documentação eu consigo roteirizar minha implantação. Então, eu consigo pegar todas as boas práticas que o meu time ali, todo o meu know-how, né, do meu time ele teve já, eu consigo roteirizar para toda a implantação que eu tiver, ela vai seguir um roteiro. Então, eu já sei, né, de forma pré-definida o que vai ser feito, porque eu já tive erros e acertos ali, e isso, consequentemente, pode continuar tendo, e eu vou ajustando esse roteiro também. Então, ali você consegue roteirizar com o cliente, né, e é interessante no Planix que esse cliente ele consegue acompanhar também a implantação.
Então ele consegue ver todo o processo lá de implantação em tempo real, lá, quem está trabalhando, né, numa área do cliente, né, que a gente tem dentro do Planix também, ele vê através de dashboard, como que está o acompanhamento ali, então você tem vários indicadores ali que o cliente consegue ver e no fim você tem toda ali uma documentação, né, e um status de como ficou esse projeto. Então é muito interessante, né, para você fazer esses acompanhamentos e no fim você pode estar lançando lá algumas OKRs, alguns KPIs, né, para você poder estar metrificando também como foi aquela implantação, né, diante de um todo, diante até de uma expectativa de implantações por ano, por exemplo, né, ó, tem a expectativa de fazer 100 implantações por ano, por exemplo, né, então você pode ver se está dentro da meta, se está fora da meta, se você está conseguindo, né, o que falta para conseguir também, a expectativa, né, para aquela meta ser batida, então você consegue ter todo esse acompanhamento por lá. E até nessa parte das videoaulas, né, do treinamento, a gente consegue implementar num plano que se fala aos nossos clientes, não? Sim, sim, e tem um canal exclusivo lá também, né, do Planix que a gente consegue acessar ali para poder visualizar, como o Planix é um site também, né, então é totalmente web, o cliente consegue acessar, ver esse treinamento completo ali com várias videoaulas sobre vários A módulos do equipe do lado Planix. dos clientes, né? Então consegue acessar ali, visualizar e aprender, né, sobre o sistema também, que não é complicado também. Ou seja, cada vez mais a gente vem melhorando também o sistema, né, para poder tornar ele cada vez mais, digamos assim, tangível, né, para o cliente, mais de fácil entendimento, né. É igual, por exemplo, que a gente pensa também, né, igual no Facebook. Ele não é complicado para você mexer. Então, ou seja, tem que ser cada vez mais simples para você mexer, né? Então, você vai acessar a rede social, bota o e-mail, bota sua senha, você sabe o que fazer ali, postar, escrever e tudo. Então, você tem sempre que estar buscando no seu sistema, não ser uma rede social, lógico, né? Eu sendo bem simplista nesse exemplo, mas ser cada vez mais prático. A usabilidade, né, do sistema, ela tem que ser cada vez melhor. Porque hoje em dia, o que é muito levado em conta, coisa que se a gente for voltar 20 anos atrás, um tempo atrás, a usabilidade. Então hoje a gente está nesse momento aí de profissionais de UI, UX e tudo, né? Que tem ali essa missão de trazer para o cliente uma usabilidade, ou seja, pensar como o cliente pensaria ali para, né, tornar mais fácil a utilização. Até uma coisa que você falou sobre usabilidade, né? Você fez sistema de formação, eu fiz também. A gente fala muito lá sobre que a gente tem que ter um sistema que seja muito fácil de utilizar, que não precisa nem de treinamento para utilizar, né? E Sim, a gente quer mostrar coisa complexa, 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 que isso foi um mantra que a gente... E hoje, cada vez mais, os sistemas são cada vez mais fáceis. Porque cada vez mais fácil, muito mais fácil treinamento, muito mais fácil implantação, muito mais fácil tudo, né? Só que a gente que fica criando obstáculo, se preocupando com um monte de coisa, menos com a usabilidade do cliente, né? Sim, Isso é o sim. assunto do Rafa, né? Você pegou um ponto, né, que o desenvolvedor muitas vezes ele pensa ali, tá no ponto dele, mas ele não tá olhando para o cliente, ele tá olhando para a lógica da programação, lógica do desenvolvimento ali, do sistema. Mas tem que ter ali aquele ponto ali que eu vou pensar no cliente. Porque é fácil, eu desenvolvi, eu sei qual botão apertar, onde eu ir para fazer tal função, mas e o cliente que não participou daquele processo de back-end, o front-end, o cliente muitas vezes ele não vai saber, né? Eu já sei, por exemplo, eu desenvolvi, então eu sei onde apertar aqui. O cliente não vai saber que tem aquele botão Óbvio, né? apertar. Você abre, mas muitas vezes o óbvio não é pro Isso. cliente, né? Sim. E isso impacta tudo. A gente até tá famoso, não é muito o assunto nem de implantação, nem de finanças, mas a gente acaba vendo, porque às vezes vamos dizer assim, eu até falo muito com essa questão de inadimplência dentro de uma software house. Às vezes a inadimplência, o cliente lá, você corta o cliente de utilizar seu sistema e ele fica sem pagar porque o sistema não tá importante para ele. Entendeu? Então eu falo, às vezes tá no sistema, não tá na finança, não tá na cobrança, tá dentro desse sistema que só faz uma coisa e tá tudo bem, isso impacta finanças. Impacta a implantação também. Impacta a implantação porque você precisa dedicar mais tempo ao treinamento, não é tão entendível o sistema, então a gente acaba olhando só. Por isso que eu falo, os setores da software house tem que estar tudo direitinho, caminhando juntos e tudo bem conectado, tudo bem um comunicando com o outro. Senão gera isso, gera retrabalho, gera tempo, gera mais custo e fica complicado para software house. Entendi. Assim, até mudando um pouquinho, assim, uma pergunta, né, que eu faço para você. Isso aí de muito retrabalho também, né, para uma software house, de vários setores que você falou também. Isso, financeiramente, o que impacta, assim, no ano da empresa? Tem como metrificar alguma coisa desse O tipo? retrabalho pode ocasionar problemas para a software house porque é exatamente sobre isso.
na implantação. Uma pessoa está lá fazendo a mesma coisa para o mesmo cliente, porque não fez tão bem feito, enquanto isso tem outro esperando lá que poderia estar entrando. Então isso impacta. Não impacta diretamente, mas indiretamente na software house sim. Até, às vezes o cara tá lá dentro da casa, no remoto também, impacta, porque ele poderia estar dedicando seus esforços em outra coisa. Então vai impactando, vai gerando aquela bola de neve, às vezes a gente não enxerga de primeira, mas processos bem definidos e processos seguidos direitinho impacta muito. Entendi. É difícil metrificar isso, tá? É difícil. Mas a gente sabe que é. É, porque eu acredito tudo de barra em processos, né? Quanto mais você tiver processos mais bem definidos, né? Em todas as áreas, né? Sim. Na vida mesmo também, até na vida pessoal nossa também, se tiver processos bem definidos, né? Não só no software house. O Túlio dá muito exemplo do McDonald's. O McDonald's tem um processo muito bem definido. O processo muito bem definido sai o hambúrguer rápido. Sair do hambúrguer rápido, você vende mais. Porque se eles tivessem engargalado lá, um monte de gente esperando, demorando, aí chega um cara, vê a fila cheia e desiste. É a mesma coisa do cliente que está esperando. É o cliente que está esperando para a implantação. A implantação está engargalada, não tem processo, ele vai desistir. E ganha menos venda que entra. Por isso que eu fico muito, assim... cara, o cliente está esperando 6 meses. E assim, esparra muitas vezes também, que eu já tive conhecimento de líderes ali de implantação não são perfeccionistas, então eles querem fazer o processo o mais perfeito possível. A gente sabe que a gente não consegue buscar a perfeição 100%. Sempre vai ter alguns esbarrar numa questão humana também, né? A gente às vezes vai errar algum ponto de alguma situação, então nunca vai sair 100% perfeito. Nesse ponto você falou de linha de produção, né? Do McDonald's, assim, que o Túlio até fala também, né? Mas, por exemplo, é interessante também fazer um processo não 100% perfeito. Você acha que... Mas um processo 100% perfeito, ele é medido, é isso que eu penso, assim, uma pessoa que está fazendo o processo de implantação, pelo que ele é medido pelo tempo, ele é medido ou só pelo NPS, entendeu? Porque ele tem que ser medido pelo tempo também que está fazendo aqui, entendeu? Ele está lá, mas a empresa está gastando em cima dele, entendeu? Eu acho que isso teria outra forma também de metrificar. Entendi. Porque, tipo assim, o cara lá que quer resolver, também tem o problema, né? De você querer resolver rápido, então tem que ser medido nos dois, né? Tanto tempo quanto o aprendizado. Sei. Porque assim, essa questão que você citou do McDonald's, voltando a falar também é muito interessante que o Túlio fala, é que realmente são um produto bom que sai mais de forma rápida e de forma consistente. Então, ou seja, isso tudo ali, acredito até que você falando ali, casa muito com o que a gente vem falando. É sempre ter processos bem definidos, ou seja, o McDonald's tem processos bem definidos, porque se não tiver, você não vai ter aquela produção ali rápida, né? E vai ter mais clientes satisfeitos, que ninguém gosta de ficar na fila esperando também. Consequentemente, também o empresário, se ele comprou o software, ele não gosta de ficar na fila esperando 6 meses. Às vezes 3 meses já é muito também. Às vezes é a empresa dele, cara, ele tá precisando isso pra agora. Pra agora, sim. Ele tá com um cliente novo que tá pagando um ticket muito alto para ele, para controlar esse cliente, ele precisa desse processo de implantação, ele precisa desse sistema rodando. E aí o processo de implantação demora 6 meses, ou ele espera 6 meses. É um problema muito grande, né, cara? Sim, uma coisa assim, que numa fila de implantação, por exemplo, né, assim, a gente voltando para esse ponto, o cliente, se ele quiser pagar para passar a fila ali, você acha isso interessante? De ele pagar mais um ticket maior para poder ele pular a fila desse processo de implantação? Sim. Isso pode ser que sim, tá? Acho que ela é importância disso, ela é importância de cliente, não necessariamente pagar. Ele é o cliente mais importante, sim, isso acontece em todo lugar. O que eu falo é isso, exatamente o que você falou, dependendo da importância do cliente, né? Você tá pegando, eu peguei esse gancho, porque dependendo ali, pode ser que você, no bojo ali de clientes, você tem clientes gigantes, clientes médios, né? Clientes pequenos, então muitas vezes ali para uma empresa grande impacta muito maior você ficar 6 meses do que uma empresa pequena, ou 2 meses, né? Isso é foco em resultado. Entendeu? E isso de focar, que se a gente tem um contrato de 1 milhão e a gente tem um contrato de 100 mil, a gente vai correr mais com de 1 milhão, então muito mais importante. Entendi. Mais bacana. Para finalizar, que considerações você pode dar aqui pra gente que tá assistindo aqui, vendo sobre implantação, tá com muita dúvida sobre implantação, sobre os processos de implantação que estão engargalados, se você quiser passar aqui para quem tá assistindo. Então, mestre, foi um prazer, tá? Estar com vocês e, né, respondendo ao que o Carlos falou, é interessante a gente estar sempre otimizando o processo de implantação
através de todo o histórico que a gente vai tendo, através de documentação, relatórios, NPS também, né? A questão do tempo também que está demorando para fazer esses processos de implantação. Então, tudo isso aí vai gerando KPIs, vai gerando de forma assim, dados, né, para a gente poder estar cada vez melhorando e otimizando, porque o objetivo da implantação é sempre você colocar mais clientes para dentro da sua software house. É isso, gente. Não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem um novo episódio do Pode Exponenciar, sempre falando de coisas que vão ajudar na sua software house, para finanças, para vendas, para marketing. Hoje a gente falou de suporte. Próximo episódio a gente pode falar sobre marketing, sobre vários outros assuntos que vai ajudar muito na gestão da sua software house. Então é isso. Obrigado, Lucas. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.